Olá, vamos iniciar agora mais uma aula. Para isso eu vou estar buscando aqui algumas ferramentas para estar nos auxiliando. Espero que todos estejam vendo. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a anotação do cuidador. Um dos pontos mais importantes que nós temos no dia a dia de um profissional da área de saúde, independente da sua especialização, que vai desde o cuidador, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, independente da sua formação na área de saúde, nós temos que fazer anotações durante o nosso expediente, ou seja, durante o nosso plantão, ou até mesmo o fechamento dessa anotação no final do plantão. Nós estaremos vendo agora quais são as principais ferramentas, quais são as técnicas utilizadas, para que serve essa anotação e qual a verdadeira importância e o propósito de se fazer a anotação. Se isso é importante realmente para o paciente, para os familiares do paciente e para nós cuidadores. Vamos ver tudo isso agora. O objetivo, então, dessa aula é aprender sobre a importância da anotação do cuidador e vermos uma breve abordagem. Não temos o objetivo de encerrar todo o conhecimento somente neste vídeo. Então, vamos fazer uma breve abordagem de como se deve ser feita essa anotação e algumas dicas para a gente poder dar início. Eu sugiro a vocês, já a princípio, que ao final de assistir esses vídeos, fazer o questionário, vocês comecem no seu dia a dia, começar a inventar situações, inventar pacientes e começar a evoluir eles, começar a praticar para isso ficar uma coisa mais natural, mais espontânea, pois muitos têm dificuldade em colocar no papel aquilo que pensam, aquilo que veem, que escrever é muito diferente do que nós cuidarmos do paciente ou nós nos expressarmos de forma oral, verbalizando, conversando apenas. Então, pratiquem bastante e vamos lá. Boa aula! Agora vamos para a definição. O que é realmente a anotação do cuidador? A anotação do cuidador é um documento aceitável judicialmente, então ele tem valor legal. Ele serve para respaldar todo o procedimento, toda a assistência que o cuidador presta ao paciente, para respaldar o cuidador de todas as informações que a ele são passadas, ou que ele passa para os demais familiares, para o paciente, ou para outra equipe multidisciplinar que venha atender esse paciente. Então, é de suma importância esse documento. É um documento, novamente digo, legal, que tem poder judicial, ou seja, ele vai servir de prova caso haja algum tipo de problema, alguma complicação no decorrer da assistência a um determinado paciente. Então, a gente precisa ter alguns cuidados que a gente vai estar vendo mais para frente. O que é anotação? Anotação nada mais é do que a gente estar registrando em um livro específico para ser feito as anotações. Eu sugiro que seja utilizado aqueles livros de capa dura preta, que são conhecidos como livros ATA, e depois eles são numerados, as páginas deles já vêm numeradas, só vem a página normal em branco e com a numeração em cima. Este é o livro ideal para nós estarmos trabalhando para fazer as nossas anotações. Em alguns locais eles não chamam de anotação do cuidador. Você pode ouvir falar livro de ocorrências, ou seja, é onde é registrado tudo que ocorre durante um plantão com uma determinada pessoa, ou seja, com um determinado paciente. E o que vamos registrar, como registrar, esse é o objetivo dessa nossa aula. Então, a gente viu até agora que a anotação do cuidador é um fato muito importante e se for feito no local apropriado, que é o livro de anotação do cuidador, o livro de ocorrência, que é aquele livro ATA, aquele de capa preta numerado, com as páginas numeradas, ele tem poder legal, ou seja, serve como prova caso aconteça alguma coisa, que se foi feito ou não algum procedimento.
E se esse procedimento, se foi feito da melhor forma possível, utilizando todos os recursos viáveis e as técnicas necessárias. Então, quem prestou atenção já deve ter ficado atento que neste livro de anotação do cuidador, essas anotações que queremos fazer, elas descrevem todo o procedimento, todas as informações pertinentes ao nosso cliente. Então, vamos praticar, como eu disse no início, vamos praticar fazendo anotações. O que eu devo anotar? Aqui eu coloquei de forma geral, e a gente vai comentar especificamente vários tópicos, algumas observações que devem ser feitas. A primeira são as anotações específicas, é o que deve ter em qualquer anotação. Elas são obrigatórias. Primeiro, a gente tem que preencher toda a folha de sinais vitais depois de verificados, os mesmos, inclusive balanço hídrico. Como assim? Se nós temos que aferir aos sinais vitais de um paciente X vezes, ou seja, se é uma vez só pela manhã, se é 2 vezes pela manhã e à tarde, se é de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 2 em 2 horas, não importa a quantidade de vezes. Nós temos que ter uma planilha onde a gente vai ter que anotar essas informações. Aí você fala, professor, planilha, eu não sei fazer isso. Nada mais é que um local que você vai fazer uma organização colocando o horário, a pressão, anota o valor, a temperatura, o valor, a respiração, o valor, o pulso, o valor. Isso por hora e os valores aferidos. Lembrando que os sinais vitais são pressão arterial, que é a PA, a temperatura, o pulso, a respiração. São os 4 principais sinais vitais que devem ser anotados e a gente tem que seguir cronologicamente, ou seja, a gente tem que seguir o horário correto para a aferição desses sinais. E a gente tem que seguir também a prescrição que o médico colocou. Vamos supor, dar um exemplo, que o médico tenha colocado de 15 em 15 minutos. Ah, professor, mas eu estou cansado, eu estou ocupado, eu vou deixar para depois, não vou anotar agora. Não, a gente tem que seguir. É de 15 em 15 minutos, de 15 em 15 minutos estaremos aferindo. É claro que não vai ser de 15 em 15 minutos, geralmente é 2 vezes no máximo por plantão, mas em alguns casos o médico pode pedir mais vezes caso o paciente esteja apresentando alguma complicação. Então, a gente tem que preencher corretamente essas anotações ou simplesmente anotar em um local e depois passar para o nosso relatório. E a gente vai ver como que faz essa passagem para o relatório. O segundo tópico ali diz que as anotações devem seguir um sentido lógico, ou seja, deve-se iniciar as anotações dos membros superiores, depois os inferiores, anotando primeiramente a apresentação do cliente, depois os cuidados prestados. O que isso quer dizer para mim? Que eu sempre tenho que começar o que eu falo em aula do crânio, ou seja, da cabeça para os pés, fazendo a minha anotação. Eu começo a observar primeiro a cabeça do meu paciente. Como ela está? O que eu vou fazer com a cabeça do meu paciente? Ah, eu cheguei, peguei o plantão, vou dar bom dia para ele, se for de manhã, vou dizer boa noite, se for à noite. O que eu vou observar? Será que ele está respondendo meu bom dia, meu boa noite? Como que está o estado de humor dele? Ele está conseguindo conversar, que a gente chama de verbalizar? Ele está orientado, está lúcido? Como está o aspecto neurológico dele? Esses são pontos que a gente coloca aqui na primeira observação, que é anotando primeiramente a apresentação do cliente. A apresentação do cliente é como ele está. Ele está lúcido, orientado, ele consegue verbalizar, ele está conseguindo se situar no tempo e no espaço. Aí eu vou anotar isso. Depois eu vou continuar anotando sobre a cabeça. O que eu vou anotar sobre a cabeça depois? Eu precisei dar banho nesse paciente, agora eu não estou observando, eu estou limpando ele. Iniciado o banho no leito,
observada, aí coloca, você vai observar que tem algum machucado, alguma secreção a mais. Vamos colocar que os olhos dele estão muito secretivo. Ele pode estar tendo algum tipo de infecção no globo ocular, algum tipo de doença que causa esse excesso de secreção. Ele pode estar com sangramento no nariz e na hora do banho, ao mexer no nariz, começou esse sangramento, teve uma epistaxe. Aí, ou seja, a gente vai começar a descrever primeiro como ele está, como ele se sente e depois o que a gente vê e o que a gente toca. E o que a gente toca inclui curativos, igual eu falei, a higienização, a alimentação. O paciente utiliza sondas, utiliza alguma outra coisa na cabeça? Não, só tem a sonda para ele poder se alimentar, que é a sonda nasentérica. Ele tem também um catéterzinho para ele poder respirar. Esse catéterzinho a gente chama de catéter tipo óculos ou pronga. Ele utiliza isso. Ele está com uma máscara com nebulização contínua. Essa máscara não está na face dele? Então a gente também vai começar descrevendo sempre da cabeça para os pés, ou também conhecido como a expressão crânio caudal. E o terceiro item ali do nosso slide está falando anotar fielmente o que foi visto, não dar interpretação pessoal. Ou seja, você viu o paciente que ele está com uma ferida, e essa ferida está infectada. Só que ela não está muito infectada, está começando a ficar ruborosa, ou seja, com uma vermelhidão ao redor dela. Só que na hora de você evoluir, você vai lá e coloca paciente apresentando uma lesão ulcerativa com bastante secreção purulenta, com bastante secreção com pus, ou seja, você aumentou. Qualquer pessoa que lê vai ficar preocupada, vai chamar uma equipe, uma pessoa que seja responsável para poder fazer um atendimento. Vamos supor que esse paciente está no domicílio dele, aí o familiar lê aquela anotação sua e chama o médico, paga lá 500, 600, R$ 1.000 pela consulta. Quando o médico chega para olhar aquela infecção que você falou que estava lá, aquele monte de secreção, não tem nada. Eu te pergunto, o familiar vai ficar feliz em ter gasto aquele valor com aquela consulta sem nenhum resultado? Eu garanto que não. Então nós devemos ser rigorosos no que nós evoluímos. Colocar exatamente o que nós vemos e exatamente o que nós ouvimos. Outra coisa importante é relatar o que a gente escuta, o que nós escutamos. Se o paciente falou, eu estou sentindo uma ardência no estômago. Aí você vai lá e coloca, paciente está com queimação no estômago. Há uma diferença entre arder e queimar. Nós temos que escrever exatamente com as palavras do paciente, todas as vezes que ele falar algo para a gente. O paciente falou, eu estou com dor de cabeça. Aí você vai lá, eu já sei o termo técnico para dor de cabeça. Eu sei que o termo técnico é cefaleia. Aí você vai lá e escreve, o paciente está com cefaleia. Você viu a dor de cabeça dele? Se você tiver visto a dor de cabeça, olhado a cabeça dele, vista a dor lá dentro, aí você pode escrever, paciente com cefaleia. Mas quando ele falar para você, eu estou com dor de cabeça, você tem que escrever exatamente, paciente relata dor de cabeça. Ou a gente escreve a sigla SIC, segundo informações coletadas. S de segundo, I de informações, C de coletadas, SIC, dor de cabeça. Ou seja, você teve essas informações, você conseguiu coletar essas informações do paciente. SIC, segundo informações coletadas, dor de cabeça. Automaticamente, a outra pessoa que for ler vai saber que quem falou aquilo que está escrito depois do SIC não foi você, foi o paciente. Ok? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Agora, como que essas anotações devem ser?
Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção são nesses tópicos aí. São 6 tópicos fundamentais. As nossas anotações devem ser legíveis, completa, clara, concisa, pontual e cronológica. A gente tem que exercitar esses 6 pontos, eles não podem faltar. E um completa o outro. O primeiro é ser legível. O que é ser legível? Ser legível, por se tratar de um documento, nós temos que escrever de uma forma, com uma letra, de uma forma que as pessoas consigam ler. Qualquer pessoa que pegue tem que entender a sua letra. Não tem que ser aqueles rabiscos, aqueles garranchos. Lembra daquelas receitas médicas que eles passavam antigamente, que nem eles mesmos conseguiam ler? Então, nós não podemos seguir este exemplo. Nós temos que fazer letras legíveis que todos consigam ler. Outro ponto importante com relação a ser legível é o seu valor legal. Como ele serve como documento, é fundamental termos consciência de que não podemos rasurar a nossa anotação. Não pode haver rasura, ou seja, aquele rabisco em cima de palavras. Ah, professor, mas eu escrevi uma palavra, eu errei ela, ou não era o que eu escrevi, eu fui e rabisquei tudo. Não pode. Ah, professor, aí eu fui, escrevi errado, não era o que eu queria escrever, então passei corretivo. Não pode haver uso de corretivo também nas anotações de cuidador. Da mesma forma que não pode ter rasuras em qualquer documento, na anotação também não pode. Mas caso eu erre, o que eu faço? A palavra que a gente errou ou a frase que a gente errou, nós iremos colocar tudo dentro de parênteses e fazer um único risco no meio da palavra, de fora a fora. A gente vai fazer um traço no meio da palavra ou da frase inteira e ela vai estar dentro de parênteses. Após você fazer isso, você vai ter que escrever a palavra digo, 2 pontos e continua. Ah, eu estou lá falando. O paciente é lúcido, orientado, verbalizando. Opa, o paciente não fala. Aí eu vou lá, entre parênteses, faço um traço e escrevo, digo, não respondendo a comandos verbais. Aí, aquele momento que você fez isso, essa adaptação que você fez, que é colocar parênteses, riscar o que você escreveu errado e escrever digo, isso continua dando valor legal e continua respaldando a sua anotação, deixando ela correta, ok? Então, uma anotação ser legível é ter uma boa caligrafia, escrever com a letra bonita e não rasurar, nem riscar as palavras, que é aquele monte de rabisco, nem usar corretivo. Sempre utilizar parênteses para separar a palavra ou a frase errada, riscar essa palavra ou frase e logo escrita, em seguida escrever digo, 2 pontos, e continuar escrevendo. Outra coisa, ela deve ser completa. O que vem a ser completa? Ser completa significa que a gente tem que colocar todas as informações relacionadas ao nosso paciente. Nós não podemos, de forma alguma, excluir informações. Aí você fala, professor, mas eu acho que essa informação não é importante. Como que você consegue avaliar o que é ou não importante para o paciente? Ah, professor, eu não achei que não era importante colocar que ele tomou o café da tarde. Mas dependendo do tipo de patologia que ele tem, a dieta é muito importante. Saber se ele se alimentou direito, a quantidade que ele se alimentou, se foi no horário correto, se ele solicitou ou não alimentação, ou seja, se ele está tendo ou não fome, ou seja, se ele está ou não com apetite. São informações que a gente não tem como saber se o que é ou não importante. Então a gente tem que relatar tudo. Pois uma coisa que não é importante para a gente hoje, durante o nosso plantão, vamos colocar que o paciente apresente uma complicação logo que a gente saia do plantão. Essa informação pode ser útil para ajudar no tratamento e no restabelecimento da saúde desse paciente através de manobras, de procedimentos que os outros profissionais vão fazer. Então, sempre anotem tudo. Agora, clara. O que vem a ser clara?
essa ser clara é que a gente tem que ser mais objetivo. A gente tem que ser mais específico naquilo que a gente vai falar. Vamos colocar um exemplo aqui. O paciente, caso o paciente tenha se alimentado às 12 horas, foi administrado medicação X. Aí alguém vai ler, caso o paciente tenha se alimentado, ele se alimentou ou não se alimentou? Se eu não sei se ele se alimentou ou se ele não se alimentou, será que foi administrada essa medicação? Sim ou não? A forma como que a gente vai escrever tem que ser clara. As pessoas vão ler e vão saber exatamente o que a gente está querendo dizer. Paciente aceitou bem a dieta oferecida, prescrita pelo nutricionista. Ele aceitou bem, ou seja, ele comeu tudo. Ele não recusou, não teve nenhum problema para se alimentar. Quem prescreveu a dieta? O nutricionista. Ou administrado losartana potássica às 8 horas. Tá. Alguém vai ter dúvida que você deu losartan às 8 horas? Não. Às 9 horas, realizado higiene íntima, pois o paciente havia evacuado. Aí você começa a descrever depois qual o material, os procedimentos que foram utilizados. Alguém vai ter dúvida que às 9 horas da manhã o paciente fez as funções fisiológicas dele, ele chegou a evacuar, teve as fezes dele presente? Ou se você colocar às 20 horas, o paciente está lá com sonda uretral, aí você fala, esvaziado bolsa coletora de diurese, contendo 600 ml. Alguém vai ter dúvida que às 20 horas você esvaziou a bolsa e tirou de dentro dela 600 ml? Não, foi uma informação clara. Então, nós devemos escrever de forma que as pessoas consigam entender exatamente o que a gente fez, sem precisar ficar fazendo perguntas ou até te ligar novamente para confirmar se foi feito ou não. Por exemplo, outro aqui, realizado todos os procedimentos do cuidador. Tá, mas quais procedimentos? O banho foi dado? Não sei. Foi feita mudança de decúbito? Não sei. Falou que foi todos. Todos é aquilo que engloba muita coisa, ou seja, o que o paciente pode ser feito ou coisas que você pode ter feito além, da mesma forma que você pode ter esquecido algum deixado para fora, do lado de fora. Então a gente tem que especificar o que a gente fez e especificar de forma clara. Agora, concisa. Ela tem que ser concisa. Essa parte de concisa é bem interessante. Eu já li várias anotações em que as pessoas começam falando. Às 7 horas da manhã recebo o plantão de fulano de tal, o paciente encontra-se deitado, lúcido, orientado, encaminha o paciente para o banho, o almoço ele não aceitou bem. Às 9 horas fez as funções fisiológicas presentes, o fisioterapeuta chegou. Aí o fisioterapeuta chegou, começou o processo de fisioterapia, tive que levar ele para a cadeira. Aí na cadeira, ele ficou na cadeira, eu fiz uma dinâmica com ele e o banho foi feito de aspersão. Repararam que misturou muitas as informações? Ele começava uma coisa, ele já emendava com outra e não falava o começo, o meio e o fim do procedimento. Então, todos os procedimentos a gente tem que ter, na hora de anotar, o início do procedimento, o que a gente vai fazer, o nome do procedimento, qual as técnicas que a gente vai fazer, o porquê que a gente vai fazer, como que foi feito, como que estava o aspecto desse procedimento, caso seja um curativo, por exemplo, caso seja as fezes do paciente ou a urina do paciente, eu fui aspirar o paciente, como que estava o aspecto geral, e finalizar, colocar alguma observação que você terminou aquele procedimento. Isso a gente vai ver como que é feito.
Então, a concisão é a gente fazer as coisas de acordo com o que vai acontecendo, lembrando que cada procedimento tem início, meio e fim. Não tem como eu narrar que eu comecei um procedimento, no meio dele já emendar com outro, já emendar com outro. É claro que algumas vezes pode acontecer algumas intercorrências. Vamos dar um exemplo. Você pegou o seu paciente, levou ele para tomar banho. Durante o banho, você está dando banho nele, aí ele sente-se nauseado e faz vômito. O que você vai ter que fazer na hora de narrar? Você vai narrar 2 procedimentos separados em um. Durante o banho de aspersão, o paciente apresentou o episódio de vômito. Feito a higiene dele, você vai falar se deu alguma medicação, se questionou ele se ele estava se sentindo ainda continuava enjoado, se você deu alguma medicação para ele, e vai continuar, e depois você fala se você terminou ou não o banho. Ou você fala direto, encaminhado o paciente ao banho de aspersão, durante o banho de aspersão, o paciente apresentou episódio de vômito, sendo encerrado o banho, levado o paciente para a cama, administrado medicação prescrita no item tal da prescrição, e assim você vai. A gente vai ver como que é feito essa evolução. Ou seja, a gente vai narrar 2 procedimentos em um. O paciente foi levado ao banho, durante o banho, o paciente apresentou o quê? O episódio de vômito. Esse episódio de vômito fez o quê? Encerrar o banho e encaminhar o paciente para o leito. Você vai narrar um, narrar o outro, narrar um e narrar o outro. Não tem como falar os 2 simultaneamente. Agora, tem ser pontual. Ser pontual é um dos principais tópicos junto com o cronológico. Ser pontual é o que eu acabei de adentrar, é um procedimento de cada vez. Primeiro, encaminhei o paciente ao banho de aspersão, ou seja, ao banho de chuveiro. Tirei ele da cama para tomar banho. Esse foi um procedimento. Aí a gente vai ver como que abordar ele. Qual é o próximo procedimento naquela intercorrência que eu falei? Primeiro procedimento, encaminhado o paciente ao banho de aspersão. Segunda observação, durante o banho de aspersão, o paciente apresentou o episódio de vômito. Terceira observação, encerrado o banho de aspersão e encaminhado o paciente para o leito. Conseguiram perceber a pontualidade, ou seja, os pontos de cada momento? Primeiro foi levar ao banheiro, segundo ele apresentar vômito, e terceiro encaminhar ele para a cama. Então tudo tem que ser pontual e as pessoas conseguir sentir essa quebra no decorrer do procedimento. Estava fazendo um, parei. Vou fazer outro, parei. É algo muito mecanizado, mas é algo sutil e gostoso de ser feito. Vocês vão gostar. Bem interessante. Agora, por fim, junto com o pontual, tem que ser algo cronológico. Se eu falei que eu levei ele primeiro ao banho, depois ele teve o episódio de vômito, esse depois não indica que passou um certo tempo. Então, a gente tem que contabilizar esse tempo. E como que a gente faz essa contabilização deste tempo? Colocando o horário. Eu vou colocar às 8 horas da manhã, encaminhado o paciente ao banho de aspersão. Às 8h10 da manhã, o paciente apresentou o episódio de vômito. Às 8h12 da manhã, suspenso o banho e encaminhado o paciente ao leito. Às 8h20 da manhã, é administrado medicação prescrita no item 3, uma medicação qualquer que está no item 3. Vamos colocar uma aqui, Vonal. Administrado Vonal, item 3 da prescrição médica. Lembrando que a gente só pode administrar medicação que estejam prescrita. Às 8h30, observado que o paciente não apresenta mais náusea nem vômito. SIC, sem náusea, sem vômito. Aí a gente vai colocando os horários. Horário, o que foi feito. Horário, o que foi feito. Alguns procedimentos, lembra que eu falei caso curativo, a gente tem que colocar mais coisas? Eu vou colocar lá, às 8 horas, encaminhado o paciente para o banho de aspersão.
às 8h15, encaminhado o paciente para a cama e iniciado o curativo. Curativo apresentando muita secreção esverdeada com odor cetônico, ou seja, característico de pseudomonas. Isso é outra coisa que a gente vai estar aprendendo também, não se preocupe. Materiais utilizados, você vai narrar lá. Materiais utilizados, soro fisiológico, o soro fisiológico a 0,9%, luva de procedimento, gases, micropore. Aí você vai colocar tudo que você vai estar utilizando. Eu só peço desculpa que chamaram aqui, aí eu parei para olhar. Então, vamos lá. Essa ordem cronológica é o que a gente vai estar seguindo. Então, temos que colocar horário e vamos colocar também o procedimento. Dentro do procedimento, o material. Realizado curativo, realizado curativo infectado, utilizado para a realização do curativo. Aí você vai descrever o material que foi utilizado, vai descrever o aspecto da ferida. A ferida está granulada, está com fibrina, está com exudato. Vocês lembram lá na nossa aula de curativo? Lá estava tudo explicadinho como que é uma ferida e como é os tipos de lesão. Se é uma lesão de 1º grau, 2º grau, 3º grau, se é uma lesão que só pegou o tecido tegumentar, como que é o aspecto da lesão em si. Qual a medicação que foi utilizada, quem prescreveu a medicação, se essa medicação já estava prescrita, aí você fala segundo o item tal, onde ela está localizada dentro da prescrição. Vamos colocar um exemplo que a medicação, a pomada colagenase seja o item 5 da prescrição. Aí você fala, realizado o procedimento utilizando o item 5 da prescrição. Não precisa escrever, foi utilizado colagenase. Você pode colocar item 5 prescrição. Tranquilo? E outra coisa também que a gente pode fazer é ser mais direto. Não podemos ser redundantes. Isso a gente vai ver no nosso próximo slide. Pontos importantes. Toda anotação do cuidador deve ser feita diariamente em todos os plantões. Como assim? Todas as vezes que você chegar para pegar o plantão, você tem que fazer a sua anotação naquele plantão. Professor, mas o meu plantão é de 24 horas, então eu vou fazer só um? Não. Quando acontecem essas dobras de plantão, que o plantão geralmente é de 12 horas, costuma ser 12 horas, mas algumas pessoas trabalham 24, até 36 horas. Quando você trabalha 24 ou 36, nada mais é que você dobrou o plantão ou triplicou o seu plantão. Então, se for 24, são 2 plantões, se for 36, são 3 plantões. E você vai ter que fazer uma anotação, abrir uma anotação e fechar a cada 12 horas. Mesmo que seja você que esteja continuando a assistência do paciente, você tem que abrir e fechar o seu plantão a cada 12 horas. Isso é o indicado. Outra coisa, plantões diurno, nós temos um padrão aqui no Brasil de utilizar a cor da caneta azul. Caneta azul, então, é para indicar o plantão diurno, pela manhã, das 7 até as 19 ou das 8 até as 20, independente do horário que você trabalhe com ele. Mas se for no plantão diurno, você vai escrever de azul. Agora, para o plantão noturno, a gente utiliza a cor da caneta vermelha. Isso é para diferenciar e facilitar a procura nos documentos, ou seja, quando alguém pegar o livro de ocorrência, o livro de anotação, conseguir distinguir facilmente qual é a anotação do plantão noturno e qual a anotação do plantão diurno. Isso é muito importante. Então, lembre-se, se você trabalha 24 horas ou 36 horas, você tem que ter caneta azul e caneta vermelha. Nunca tem apenas uma caneta, sempre tem uma a mais, caso que ela pode falhar. Ela pode dar algum problema e você precisa manter a anotação em dia. Sempre tem que ter uma caneta reserva em sua bolsa. Outra coisa, deve ser iniciado pelo horário do plantão.
diurno ou noturno, em seguida a data. O que vem a ser isso? Quando eu começar a minha anotação lá no cabeçalho, eu vou escrever. Depois, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como que é feita uma anotação especificamente, vou estar fazendo ela. Os principais passos. Você vai colocar lá, tá lá em branquinho, bonitinho, vamos supor que o primeiro que vai escrever no caderno, você vai estrear ele, aí você vai colocar lá, plantão diurno, vai escrever plantão diurno ou plantão noturno, de acordo com o plantão que você está fazendo, vírgula, a data, dia, no caso hoje, 9/5/2020. Como agora são 4h37, vamos supor que eu vou pegar o plantão daqui a pouco às 19 horas. Eu vou colocar caneta vermelha, plantão noturno, vírgula, dia 9/5/2020. Na próxima linha, eu vou escrever cuidador Renato Paixão, colocar meu nome. Na próxima linha, eu vou iniciar as minhas anotações. Como que eu inicio a anotação? A gente vai ver algumas técnicas. Uma delas pega o plantão do profissional tal, ou do colaborador tal, ou do cuidador fulano. O mesmo relata que o plantão foi sem intercorrência, passa o plantão sem intercorrências, um paciente apresentando sinais vitais estáveis, lúcido, orientado, verbalizando, aceitando bem a dieta. Aí vamos supor que ele já tomou banho, não deixou o banho para a noite. O paciente já foi feito banho, segundo orientações e registro do colaborador X, em tal horário. O paciente, as funções fisiológicas deles estão presentes. Aí você coloca isso. Aí o paciente, você vai conversar com ele. Aí você conversa com ele, ele fala, eu estou bem, não estou sentindo nada. Aí você vai colocar SIC. A gente sempre tem que começar o plantão conversando com o paciente e colhendo a informação dele. Fulano, como que você passou o seu dia? Como que você está? Se alimentou bem? Sentiu alguma coisa? Teve alguma dor? Sentiu febre? Como que você está? Você passeou? Que dia é hoje mesmo? Você fez tal coisa, você ia fazer? Para testar se ele está orientado no tempo, no espaço, se ele está raciocinando direito. Aí tudo que ele te informar, você vai lá e coloca SIC. No caso aqui, meu paciente não tem queixa nenhuma, SIC, sem queixas álgicas, sem intercorrência, relata não ter tido nenhum tipo de intercorrência. Ou seja, você vai colocar o que o paciente falou, mas vamos supor que ele tenha passado alguma coisa. O paciente queixou náusea durante quase todo o dia. O paciente SIC apresentou 3 episódios de vômitos, ou seja, o paciente falou que apresentou 3 episódios de vômitos. A pessoa que te passou o plantão pode não ter falado, ou até não ter registrado, mas você perguntou ao paciente e colocou lá. Não estou dizendo que ou o seu colega foi displicente ou o paciente está mentindo. Eu estou simplesmente falando que no livro de ocorrências deve ter todas as informações. Pode ter passado desapercebido pelo seu colega. O paciente pode não ter relatado para ele por ter mais empatia, mais simpatia por você, por gostar mais do seu plantão, ou vice-versa. Então a gente sempre tem que conversar, sempre coloca lá SIC, segundo informações coletadas, que é o SIC, ele relata isso, isso e aquilo. A gente sempre tem que fazer isso no começo do plantão. Aí depois você começa as rotinas diárias. Aí você coloca lá, eu peguei às 19 horas, só que ele já tomou banho. Então, às 19h40, administrado dieta de horário. Aí vamos supor que esse paciente ele tem uma gastrostomia. Eu coloco lá, administrado dieta de horário, segundo prescrição, item 1. Aí eu vou estar. Aí quem quiser saber que medicação é essa, essa dieta vai estar lá no item 1. Ele vai ter que pegar a prescrição. Então não tenho necessidade de narrar todos os fatos, se já tiver escrito em outro local. Vamos colocar que tem uma observação em algum local que o médico falou assim: olha, o paciente vai ter que fazer tal curativo desse jeito, deixou escrito em um local separado, uma prescrição separada.
quando você for fazer o curativo, vamos supor que eu vou fazer agora às 20 horas e 30 minutos. Às 20 horas e 30 minutos, realizado o curativo conforme prescrição médica. Eu não narrei os dados do curativo porque a narração já está naquele documento. Então, está associando, linkando as duas coisas. Isso pode ser feito e deve ser feito e é bem visto, ok? E sempre assinar no final de tudo que você faz. Você colocou lá, 20 horas, encaminhado o paciente ao banheiro para fazer as suas funções fisiológicas. Um exemplo. Aí você fez uma linha e colocou uma palavra na segunda linha. Você está escrevendo lá no caderno, aí teve uma palavrinha na segunda linha só, e tem aquele restante da linha em branco. O que você vai fazer? Vai traçar um traço dessa palavra até quase o final da linha. Neste finalzinho que você vai deixar em branco, você vai assinar, rubricar. Toda vez que você escrever alguma coisa, você tem que, se tiver espaço até o final da linha, faz um risco nesse espaço em branco e assina. Eu vou mostrar para vocês depois no próximo vídeo como que isso fica na prática. Então esses são os principais aspectos que a gente tem que observar. E quando a gente terminar o nosso livro de ocorrência, a gente tem que colocar finalizo o plantão, passo ele para o profissional X, no caso que vai chegar, com um plantão sem intercorrência e todos os procedimentos supracitados, todos os procedimentos listados acima, feitos, conferidos e checados. Ou seja, você fez, você conferiu e você assinou porque você viu que foi feito corretamente, ok? Isso é muito importante. Dentro da nossa anotação também, a gente podemos colocar algumas observações. Que observações são essas? Existe uma coisa chamada checklist. Checklist é você pegar todos os materiais que o paciente utiliza, principalmente equipamentos, e você testar no início do plantão com o outro plantonista ainda presente. Pois, caso um deles esteja com defeito, a culpa desse equipamento ter sido danificado não venha a recair sobre você. Então você se isenta desta responsabilidade e principalmente desta dor de cabeça. Então você pode ter feito o checklist quando a pessoa chegar. Isso é um tópico para uma próxima aula, que é um assunto muito interessante também. Como montar um checklist, como fazer, se tem como fazer uma planilha, ou seja, um papelzinho que a gente já consiga somente marcando um xizinho, caso as coisas estejam funcionando, e ambos os profissionais, o que está passando no plantão, quanto quem está recebendo, assine para mostrar que foi feito, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, e espero que vocês assistam o próximo vídeo e tenham gostado desta aula. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até mais.